Episódio 7 da quarta temporada de Shingeki no Kyojin, Assalto. Bom, não deixa de ser um assalto, né? O Eren roubou na cara dura ali o poder do martelo de guerra. Safado, ladrão. Mas galera, que episódio foi esse? Mas que episódio foi esse, gente? Que episódio frenético, gente. Muita coisa acontecendo, muito tiro e porrada e bomba acontecendo. E aquela introdução, galera, antes mesmo da abertura começar, a gente vê aquela cena de introdução, cara, sendo construída ali de forma magnífica. Quando a gente vê a Pieck aparecendo lá, matando uma porrada de random, atirando, né? Primeiro, a gente já teve episódio passado, o Galliard lá quase ferrado no meio de toda a tropa de exploração, e vem a Pieck agora, no começo desse episódio, salva o Galliard ali, começa a dominar a situação de longe, e depois ainda aparece o Zeke ainda, cara, o Bestial andando assim, e a gente tem aquela cara do Levi depois também, olhando pra trás assim, lá vem ele, caraca, gente, que épico que foi aquilo, e aquela música tocando também nessa hora foi incrível, e depois, né, de um lado o pessoal e depois o outro lado do outro pessoal também, eles indo se enfrentar, galera. A página foi incrível e eu queria lembrar como foi essa página dupla no mangá, que também merece ser relembrada porque também foi épica demais. Claro que tem a limitação ali do espaçamento, né, pra conseguir enquadrar todos os personagens. A gente vê o Galliard meio que lá embaixo e tal, mas, cara, que página incrível que foi também no mangá. E agora a gente tendo também essa cena adaptada no anime, tendo muito mais espaço, né, pra dividir, pra distribuir os personagens em cena. Então foi incrível essa introdução já antes da abertura, como eu falei. Mas, galera, antes da gente continuar falando desse episódio, eu queria lembrar quem não é inscrito, pelo amor de Deus, galera, se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever, para assim a gente poder acompanhar junto essa jornada final do anime de Shingeki no Kyojin. Eu faço comentários semanais do anime, de vez em quando os vídeos extras ali, né, ao longo da semana também, comentando algum tópico específico, e também os vídeos mensais que saem aqui no canal do mangá, galera. Tá na reta final também, termina em abril, então não deixe de estar inscrito para não perder esses vídeos. Vamos lá falar mais sobre esse episódio agora. O episódio, como eu falei, foi frenético. A gente tem o martelo de guerra conseguindo ali tirar o Eren de perto dele, né? Conseguindo imobilizar o corpo do Eren, formando aquela armadura completa ali, surgindo do chão e quase como se formando uma árvore e mantendo o Eren preso ali em cima. O Eren até tenta quebrar o cristal, já que ele pega o corpo original da Lara, que no anime eles adicionaram um nome pra personagem que no mangá ela não tinha, e ele tenta quebrar o cristal dela através de uma mordida, mas ele não consegue, né? Então fala, mano, amigo, vou ter que sair daqui e tentar de outra forma, né? Não? E ele sai de lá, galera, ele se transformando pela terceira vez, e o pessoal já começa a ficar preocupado, né? Não? O Galliard, então, é o que mais fica preocupado no episódio inteiro, desesperado quando o Eren consegue se transformar pela terceira vez, o que é uma evolução muito grande, né? A gente lembra que da terceira vez que ele se transformava originalmente, quando ele era mais novo, ele não conseguia, né? Ele já perdia o controle e praticamente, na verdade, nem conseguia completar a transformação. Logo depois a gente vê o Zeke atuando de forma mais ativa, ele dizendo que o Eren Yeager não é o meu inimigo. Galera, ele anunciando isso pra todo mundo, eu fiquei pensando assim, peraí, tudo bem que algumas pessoas sabem que eles são meio irmãos, mas todo mundo sabe, a ponto dele dizer isso abertamente, Eren Yeager não é o meu inimigo, mas de qualquer forma, logo em seguida ele chama o Levi pro pau. Olha só a cara de pau do sujeito dizendo assim, apareça, Levi. Aí o Levi aparece, 2 segundos depois tá o Zeke estirado no chão. Cara, o que foi aquilo, gente? O que foi aquilo? Vamos falar sobre isso, porque quando a gente teve aquela cena no mangá, e foi incrível, do nada o Levi surgindo ali, plau! Do nada, uma página única, assim, do nada o maluco teleportou pra trás do Zeke, conseguindo cortar ele. E isso, quando aconteceu no mangá, foi usado como argumento de que quando o Isayama não sabe o que fazer com determinado personagem, ele simplesmente fala assim, ó, chama o Levi, por favor, e simplesmente resolve uma situação que ele não conseguiu pensar de uma forma mais elaborada de conseguir resolver, né? Isso foi argumentado contra o mangá de Shingeki no Kyojin, mas a coisa é um pouco mais complexa do que isso, né? A gente vê, quando o Zeke ele chama o Levi pro pau, ele diz, coincidentemente, que o Levi ele tava ficando sem tempo, ou que ele não tinha tempo mais pra esperar, né? E a gente vê o Levi e ele lá conta com um relógiozinho, né? Ele vê com um relógio, então, será que foi simplesmente uma grande coincidência? O Zeke ele tá falando de tempo ao mesmo tempo que o Levi ele realmente estava preocupado com o tempo? Ou será que tem alguma coisa a mais em relação a isso, né? De qualquer forma, a cena foi incrível, dele cortando o Zeke e depois ainda simplesmente, olha assim, ó, solta a espada dele, o facão dele, olha pra galera, tira a bomba e ó, pum, e vaza de lá. Foi incrível ele explodir na nuca do Zeke, cara. Aquela cena foi mágica demais. E infelizmente a presença que ele tinha, e a presença que ele até teve no comecinho do episódio, quando ele aparece já andando devagarzinho e tal, você vê que, caraca, o brabo chegou, todo mundo fica na expectativa. E assim, ele acaba sendo derrotado com um facão. Depois o Armin finalmente
se transforma no colossal dele, galera. A gente já tinha visto essa cena no trailer e agora a gente tem finalmente essa cena acontecendo nesse episódio. Ele se transforma e a aparência dele tá mágica, o 2D dele tá muito bem feito, tá muito bem detalhado. E o que falar do episódio como um todo, né não, galera? Cara, esse episódio como um todo, assim, foi absolutamente frenético, assim, deu destaque até para muitos randoms, né? Tanto da tropa de exploração quanto pro exército de Marley. Tiveram vários destaques, serviram basicamente para preencher aquele espaço onde os principais eles não estavam atuando diretamente, né? Então a gente via esses personagens ali terciários, né, randoms, lutando entre si, e isso preencheu muito bem o episódio, né? Mas voltando ao Colossal, é óbvio que eles fazendo o Colossal 2D nesse episódio faz sentido porque o Colossal ele não teve uma grande movimentação, né? Ele não teve uma grande animação, né? Não precisou ser feito um grande, minucioso trabalho de animação para conseguir, né, trabalhar o personagem, né? Então, naturalmente, eles se deram ao luxo de fazer o Titã Colossal do Armin em 2D, né? O que não se aplica, obviamente, né, ao Titã Martelo de Guerra, que teve muito mais cena e, obviamente, né, acabou sendo necessário ali usar o CGI, infelizmente, né, que talvez não tenha ficado tão bom assim. Mas ele se transforma, sai lindo do corpo de Titã, explode todo o porto ali, né, toda a frota marítima do exército de Marley foi explodida, ou pelo menos todos os navios que estavam naquele porto foram explodidos, e ele, cara, a reação que ele tem a tudo aquilo, gente, é triste, ele dizendo, né, então foi essa a cena, essa visão que você teve, não é, Bertholdt? Galera, muita gente critica o fato dele ter recebido o Colossal, né, que seria mais útil se tivesse ido pro Erwin, por exemplo, mas uma coisa que o mangá ele sabe trabalhar muito bem, a história de Shingeki no Kyojin sabe trabalhar muito bem, é esse conflito do Armin, né, o conflito que ele sente em se tornar praticamente uma bomba nuclear. Ele é um cara extremamente pacífico, a gente via desde criança, ele não tinha coragem de enfrentar os desafios, né, e hoje ele tem esse poder praticamente nuclear nas mãos dele, né? Então olha só o conflito que gera no personagem, né? Então, de qualquer forma, isso acaba sendo interessante também pro mangá. Depois do Zeke ter sido derrotado e o porto ter sido explodido, a gente tem a vez da Pieck sendo derrotada, gente. A gente vê a atuação da Sasha e do Jean, somado a alguns randoms que tinham ali junto com eles, né? A Sasha conseguindo aplicar um tiro certeiro de sniper na testa, no meio da testa de um dos caras que estava dentro daquela armadura que estava na Pieck, gente. Ela acertou em cheio e assim, obviamente, né, abriu uma brecha, já que uma das armas não estava mais funcionando, afinal não tinha ninguém para atirar, então isso fez com que abrisse uma brecha para que assim o Jean ele conseguisse ir para cima. E assim ele consegue explodir a Pieck e o resto da tropa de exploração também consegue explodir ela por completo, gente. Ela sai do corpo de Titã, a gente vê ela com os órgãos completamente destruídos ali, os órgãos vitais completamente destruídos e a regeneração dela não sendo suficiente, né? Então ela tá no estado extremamente crítico, a boca dela completamente ensanguentada de vomitar sangue, gente. Ela ficou num estado assim sinistro, e aquela cena da explosão dela, do Titã dela explodindo também, nossa, foi tudo muito bem feito mesmo, né? E a gente vê até mesmo antes, né, momentos antes do Jean ele tentar finalizar a Pieck, que o Falco ele aparece no meio dela, no meio desses dois, né? Ele aparece para tentar pedir pelo amor de Deus, pra não matar ela, né? E por um segundo, o Jean, ele hesita, né? E por conta da Pieck tá saindo do Titã, acabou girando aquela fumaça toda, aquela ventania toda, e com isso ele não conseguiu acertar direito o tiro. E ele pensa, cara, por mais que ele não tenha acertado, o fato é que na hora foi algo tão rápido que ele começa a pensar, peraí, eu hesitei ou eu errei o tiro por conta do vento que saiu do Titã, né? Então aquele conflito no meio, né, dentro da cabeça do personagem também se assemelha muito, né, o que o próprio Armin ele tava passando antes disso, que é matar pessoas desnecessariamente, né? Porque no capítulo passado, por exemplo, né, o Jean ele tava falando com o Floch para evitar matar os inocentes, né, os civis. E a gente vê nesse episódio agora o Jean ele hesitando em matar um civil entre aspas, né? Na verdade, uma criança que ele não conhecia, mas que na verdade fazia parte sim do exército, só que na hora ele viu simplesmente uma criança ali na frente dele. Depois o Armin ele vai para dentro do dirigível junto com a Randy e eles conseguem esse dirigível para conseguir reunir de volta a tropa de exploração, galera. A forma como eles discutem realmente dá a entender que foi um plano meio improvisado ali, feito nas carreiras para conseguir ali, obviamente, né, ir atrás do Eren. O Eren era o cara que realmente tinha ido na frente, tanto que a Mikasa ela fala depois, né, Eren, pelo amor de Deus, volte pra casa, né? Então ficou meio esquisito esse lance do plano, se foi tudo muito bem orquestrado ou se na verdade foi quase que improvisado. Na verdade foi algo no meio do caminho mesmo. Não tá muito claro ainda pra gente, mas pelo menos eles conseguiram se organizar, planejar alguma coisa, pelo menos, né? E o plano até mesmo é associado ao próprio Erwin, né? A Randy ela fala isso, caraca, você reencarnou
praticamente o espírito do Erwin aqui agora, né? E aquelas luzes que estavam sendo colocadas em cima dos prédios não era à toa, né? Além da preocupação que eles tinham em lidar com o exército de Marley, eles ainda tinham essa preocupação de conseguir colocar as luzes nas casas certas para assim guiar o dirigível, né? Para fazer com que o dirigível ele seguisse o caminho correto. E quem tá pilotando esse dirigível é um personagem negro que a gente nunca viu antes na vida. Será que ele era de dentro da Ilha de Parades ou será que a Ilha de Parades ela conseguiu fazer contatos com o mundo exterior, né? Com países do mundo exterior em comparação ali fora da Ilha de Parades, né? Será? Vamos descobrir isso mais adiante. Logo depois que o porco ele vê esse dirigível, ele associa que é dessa forma que eles pretendem fugir, ele se desespera por completo. Se ele já estava desesperado antes e depois de ter visto, né, não só o Zeke, mas também a Pique, os dois sendo explodidos, cara, imagina só o desespero dele se ele já não estava desesperado antes em tentar fazer alguma coisa, né? Então nessa hora ele se desespera, só que ele acaba tendo as pernas dele cortadas pela Mikasa, né? A Mikasa foi muito eficaz, né? Nessa parte do episódio, mas caraca, depois que ele perde as pernas. E o grande ponto, a grande vantagem do personagem, além da mandíbula, é também a velocidade dele. Ele perdendo as pernas complica o negócio, né? E logo depois, cara, quando o Eren ele vê isso, a gente vê a cena sendo construída quase que como que assim, ó, você tava muito empolgado, né? Agora calma um pouquinho aí. Cara, o Eren aparece gigante assim próximo dele assim, simplesmente pega ele e começa a arrancar os braços assim, devagar, tipo, cara, na vontade mesmo assim, cara, você tá muito acelerado. Vamos acalmar um pouquinho as coisas assim, arranca o braço assim, bem devagarzinho assim, cara, e vai usar o poder dele pra conseguir quebrar o cristal da Lara. E dessa forma ele consegue o poder do Titã Martelo de Guerra, galera. Infelizmente a personagem ela durou muito pouco tempo, na verdade, bem pouco tempo no anime, mas ela foi um personagem que impactou, galera. Por mais que, olha só, por mais que a gente veja ela por muito pouco tempo de tela, olha só o impacto que ela teve, né? A presença que o Titã dela teve e a atuação dela também nessa pequena batalha que a gente tá tendo. Ainda assim foi muito bom, galera. Infelizmente o que é bom dura pouco, né? Ela teve muito poucas falas, na verdade ela só teve uma fala, duas falas, né, praticamente, né? Infelizmente ela não acrescentou muito, né, em questão de diálogo, mas ainda assim a presença do Titã dela foi muito maneiro. E sobre o Reiner, galera, o que tava faltando a gente comentar, porque logo no começo do episódio a gente vê ele salvando o Falcon, né, naquelas mãos, né, quase que como se fosse um grande escudo de uma flor, quase como uma metáfora ali protegendo o corpo do Falcon, né, mas eu deixei pra comentar isso agora no final pra unir as duas coisas, né, ele tem a atuaçãozinha salvando o Falcon no comecinho do episódio, mas agora no final a gente vê ele também, né, se transformando, galera. No começo, quando ele usa os poderes pra conseguir salvar o Falcon, é algo bem peculiar da parte dele, né, ter transformado praticamente só as mãos ali pra conseguir salvar o corpo do Falcon, mas logo depois ele fica inconsciente. E esse é o grande problema, né, porque o Falcon ele revela praticamente, né, se eu não me engano isso nunca foi dito antes, mas a gente vê ele dizendo que pra você conseguir se regenerar você precisa ter uma força de vontade, na verdade você precisa querer se regenerar, né, precisa ter uma vontade de querer estar vivo, né, e isso era algo que o Reiner ele não tinha, ele estava desacordado e ele não tinha essa vontade. Foi necessário que a Gabi ela gritasse um monte pra assim ele ouvir a voz dela, alguma coisa assim, e ele acabar acordando e finalmente se transformar, galera. E com aquela fala dele dizendo vocês não me deixam morrer em paz, a gente vê a transformação única dele nesse momento que não se assemelha exatamente à fisionomia do Titã Encouraçado tradicional, mas isso porque ele tá tão esgotado psicologicamente, ele tá tão cansado por conta desse esgotamento mental que acaba que o próprio corpo dele sente essas consequências, né? O corpo dele acaba também ficando fraco e por conta disso ele não consegue completar a transformação, né? Então nada mais do que a gente vê uma transformação incompleta do Titã Encouraçado, né? No mangá parece muito que o rosto dessa forma de Titã era praticamente idêntica ao rosto do Reiner, mas a gente vê agora na animação que tem uma certa mudança no visual, né? Parece um pouco mais um corpo de Titã ali, com exceção da própria blindagem que acabou ficando incompleta. Mas acabou sendo um visual muito interessante, né? Para esse final de episódio, vamos ver se o Reiner, nesse estado atual, vai conseguir fazer alguma coisa contra o Eren e a tropa de exploração, né? Semana que vem a gente descobre, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, quem não é inscrito, pelo amor de Deus, tô cansado de pedir, se inscreve logo pra gente acompanhar junto essa jornada na temporada final de Shingeki no Kyojin e também ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos, galera. Até a próxima, tchau!